Let's open with prayer. Vamos começar com uma oração. Father in heaven, Pai nos céus, we thank you and praise you that your word shall not return to you void. nós agradecemos-te e louvamos porque a tua palavra não voltará para ti vazia. Father, today in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, Pai, hoje no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, we choose to believe your promises and to step out in faith. nós escolhemos crer nas tuas promessas e avançar pela fé. Nothing wavering. Não Doubt. No. duvidando. Father, cause us to hear your voice today. Pai, faz com que ouçamos a tua voz hoje. Show yourself strong upon your people across the world. Mostra-te forte para o teu povo por todo o mundo. For today is the day. Pois hoje é o dia. Now is the time. Agora é o tempo. You will finish this work and cut it short in righteousness. Tu irás terminar e encurtar, abreviar esta obra em justiça. Amen. Amém. Now I want to show you why that matters. Agora eu quero mostrar-vos porque é que isto é importante. A most subtle deception. Engano mais sutil. Traditional Chinese medicine, Medicina tradicional chinesa, acupuncture, acupuntura and energy healing. e cura por energia. The Lord says, O Senhor diz: "But I fear lest by any means, just as the serpent beguiled or hypnotized Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus." Mas temo que, assim como a serpente enganou ou hipnotizou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his servants also be transformed or masked as servants of righteousness. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem, se finjam, se mascarem em ministros da justiça. Whose end shall be according to their works. O fim dos quais será conforme as suas obras. The Bible tells us A Bíblia diz-nos that it is God that works in us both to will and to do what pleases Him. que é Deus quem opera em nós o querer e o fazer de acordo com a sua vontade. But the world and even our church are being told it's our works. Mas o mundo e mesmo a nossa igreja têm sido ensinados, tem-lhes sido dito que são as nossas obras. The Bible tells us all of our righteousness is but filthy rags. A Bíblia diz-nos que as nossas justiças não são nada mais que trapos de imundícia. All of it. Todas elas. It must be His works in us. Deve ser a sua obra em nós. That means we have to open our hearts and allow Him to come in and take possession of His temple as He designed. Isso significa que nós temos que abrir o nosso coração e deixar que Ele tome posse do templo das nossas vidas e faça como lhe aprouver. Read Desire of Ages, page 160 and 161. Leiam o livro Desejar Todas as Nações na página 160 e 161. When you read those pages out loud, Quando lerem essas páginas em voz alta, the Word of God will become alive. a palavra de Deus tornar-se-á viva. There are many who shrink with horror from the thought of consulting spirit mediums, but they are attracted by the more pleasing forms of spiritism. Há muitas pessoas que recuam horrorizadas do pensamento de consultar médiuns espíritas, mas que são atraídas por formas mais agradáveis de espiritismo.
such as the Emmanuel movement, como o movimento de Emmanuel, Christian Science, a ciência cristã, the mysticism of theosophy, o misticismo da teosofia and other Oriental religions. e outras religiões orientais. This lady on the right, that is Madame H.P. Blavatsky. Esta senhora aqui ao lado é a Madame H.P. Blavatsky. She was the co-founder of the Theosophical Society. Ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica. This society had its influence across Europe and especially in America in the North England states. Esta sociedade teve a sua influência na Europa, mas especialmente nos Estados Unidos, no estado de Nova Inglaterra. She lived and was doing her work in the days that Ellen White was alive. Ela viveu e fez a sua obra no tempo em que a irmã White ainda era viva. And all of her teaching was based on the teaching of the Chinese, the Hindu, the Taoist, and the Buddhist. E todos os seus ensinos eram baseados portanto, em teorias orientais, budistas, taoístas, hindus. The apostles of nearly all forms of Spiritism claim to have power to cure the diseased, but they attribute their power to electricity, energy, magnetism, sympathetic remedies, and to the latent forces within the mind of man. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo clamam ter o poder de curar o doente. There are not a few, even in this Christian age, who go to these healers instead of trusting in the power of the living God and the skill of Christian physicians. It will take a while. Eles atribuem o seu poder à eletricidade, ao magnetismo, aos remédios chamados remédios agradáveis ou a forças latentes que há na mente do homem. E não são poucos, mesmo nesta era cristã, que vão a estes curandeiros em vez de confiarem no poder do Deus vivo e na competência de médicos cristãos qualificados. The mother watching by the sickbed of her little child exclaims, "I can do no more. Is there not a physician who has any power to restore my child?" A mãe, ao velar pela sua criança acamada, exclama: "Não consigo fazer mais nada. Não há nenhum médico que tenha o poder de curar a minha criança?" And then she is told of the wonderful cures performed by some clairvoyant or magnetic healer. Então contam-lhe as curas maravilhosas realizadas por algum vidente ou curador pelo magnetismo. And she trusts her dear child to his charge, placing them as verily in the hands of Satan as if he were standing by her side. E ela confia o seu ente querido ao seu cuidado, colocando na realidade nas mãos de Satanás, como se ele estivesse ao lado dela. Listen to this. Ouçam isto. In many instances, the future life of the child is controlled by a satanic power which it seems impossible to break. Em muitos casos, a vida futura da criança é controlada por um poder satânico que parece impossível de destruir. We are finding men and women of all faiths, of all denominations, Nós encontramos homens e mulheres de todas as fés, de todas as denominações, even our own. mesmo até da nossa. And they have got diabetes, they've got cancer, they've got leukemia, they've got arthritis. E eles têm diabetes, leucemia, artrites. And many of them will tell me, we live in a sinful world. Artroses. E eles dizem, nós vivemos num mundo pecaminoso. And I ask them, are we more sinful than it was in the days of Noah? E nós perguntamos-lhe, somos nós mais pecadores do que no tempo de Noé? When God had to destroy almost the entire human race? Quando Deus teve que destruir praticamente toda a raça humana? Because they were so depraved and wicked? Porque eles estavam tão depravados e tão malignos.
God told his children in Deuteronomy and Exodus, Deus disse ao seu povo em Deuteronômio e também em Êxodo: if you will trust me and surrender your life, se vocês confiarem em mim e renderem a vossa vida a mim, if you will obey my commandments, my statutes and my judgments, se obedecerem aos meus mandamentos, aos meus estatutos, aos meus juízos, I will put none of these diseases upon you that have come upon the Egyptians. nenhuma destas doenças que veio sobre os egípcios virá sobre vós. That's not healing by works. Isto não é cura pelas obras, It's by faith. é pela fé. And faith works because we know that we are loved. E a fé opera porque nós sabemos que somos amados. It's not just our faith, but it is the faith of our Redeemer. Não é só a nossa fé, mas é a fé também do nosso Redentor. Traditional Eastern healing methods. Métodos de cura oriental tradicional. You see the woman with the needles in her shoulder and her back, and there are those little burning flames coming from the ends of the needles. That is called Chinese moxibustion. Vocês veem esta senhora com estas agulhas, com algo a ser consumido, queimado e a deitar fumo. Essa é uma prática de cura oriental. Right above her is an ancient Chinese diagram of different acupuncture points along the body. Em cima vocês podem ver um diagrama, Chinese diagram, you said? Of acupuncture. Diagrama chinês antigo de pontos de acupuntura. To the right, we see there is a woman and she's holding her hands above that man's head, practicing something called Reiki, energy healing. Ali vocês podem ver uma senhora com as suas mãos ao pé da nuca de um homem a praticar algo que se chama Reiki. And to the far right, we see what is known as the 7 energy centers or chakras of the body. E no mais à direita nós vemos este quadro, esta imagem, com aquilo que são chamados os principais centros de energia, de chakra. And the Eastern healers will tell you E os curadores, os curandeiros orientais vão dizer-vos that all of their practices are based on these principles. que todas as suas práticas são baseadas nestes princípios. The goal is to awaken a serpent that they say lives at the sacrum bone, the tailbone, at the bottom of the spine. E eles dizem que o objetivo it's to awake the serpent. At the bottom of the spine. O objetivo é despertar a serpente que eles creem que nós temos no fim da nossa coluna, da nossa medula. And they say once that serpent they call Kundalini is awakened, E eles dizem que uma vez que esta serpente é desperta, é acordada, through these practices and meditation, através destas práticas e meditação, you open each of those chakras, those energy centers, vocês abrem cada um destes chakras, estes centros de energia, so that the serpent can travel up the spine. para que a serpente possa viajar pela nossa coluna. When it reaches a place here between the eyebrows in the frontal lobe, Quando chega a um espaço na nossa testa, na nossa fronte, that is called the third eye. eles chamam este lugar de o terceiro olho. And they say that extrasensory perception, like ESP, will be given. E eles dizem que percepções extrasensoriais serão dadas, serão despertas. This is where the seal of the living God is supposed to be, not a serpent. Este lugar é reservado, deve ser aqui que o selo de Deus deve estar, não uma serpente. And tonight we will be talking about the 7th chakra, the crown. E esta noite nós vamos falar sobre o 7º chakra no topo da nossa cabeça. Some of these arts in traditional Eastern medicine, Algumas destas artes em medicina tradicional chinesa, acupuncture, acupuntura, acupressure, acupressão, Ayurveda or Hindu healing, práticas de cura hindu, Chinese Qigong, Qigong chinês, Reiki,
Reiki, aromatherapy, aromaterapia, reflexology, reflexologia, iridology, iridologia, kinesiology or muscle testing, cinesiologia ou testes musculares, homeopathy. homeopatia. We're going to go through some of these and find out what they say about their practices. Nós vamos ver alguns destes e vamos ver o que é que eles dizem sobre estas práticas. We will begin with acupuncture. Vamos começar com a acupuntura. This practice is spreading worldwide, even in the medical community. Esta prática está-se a espalhar a nível mundial, mesmo no meio da comunidade médica. Acupuncture, the oldest references to this practice are found in a 5,000-year-old book called the Yellow Emperor's Classic. Acupuntura. As referências mais antigas desta prática são encontradas no livro o clássico do Imperador Amarelo, que tem quase 5.000 anos. The book was originally an account of the discussions between the Yellow Emperor and his priest concerning the cause and treatment of disease. Este livro foi originalmente um relato das discussões entre o lendário Yellow Emperor, Imperador Amarelo, e os seus ministros sobre a causa e o tratamento da doença. What is it that they have on the cover of that book? O que é que eles têm ali na capa deste livro? A dragon. The dragon O dragão, with his mouth open. com a sua boca aberta. He is speaking Ele está a falar, just like our Lord and Savior is speaking. assim como o nosso Senhor e Salvador também está a falar. All of their diagnosis and remedial cures are based solely upon the five-element theory and the flow of what they call yin and yang energies within the body. Todas as curas diagnósticas e curativas são baseadas somente na teoria dos 5 elementos e fluxo de energias yin e yang dentro do corpo. Later medical works which document the use of acupuncture as a medical treatment are called the systematic classic of acupuncture. Trabalhos médicos posteriores que documentam o uso da acupuntura como um tratamento médico são... as a medical treatment, They are classified or called the systematic classic of acupuncture. Portanto, são classificados ou chamados de o clássico sistemático da acupuntura. These books were written almost 500 years ago. Estes livros foram escritos há quase 500 anos atrás. The principles described in these writings are credited to the legendary 3 sovereigns of ancient Chinese history, men who were said to be god kings or demigods. É dado crédito aos 3 soberanos da história chinesa antiga pelos princípios descritos nestes escritos, homens que se diz serem deuses reis ou semideuses. I'm going to show you pictures of these 3 gods. Eu vou mostrar-vos imagens destes 3 deuses. The Yellow Emperor was the first emperor. O Imperador Amarelo, Yellow Emperor, foi o primeiro imperador. He was responsible for the development of the Chinese calendar, and he was also known as the chief god or deity of Taoism. Sorry, could you repeat? He was the founder and developer of the Chinese calendar. Ele foi o fundador e aquele que desenvolveu o calendário chinês, The principles of traditional Chinese medicine, os princípios da medicina tradicional chinesa, and he was also known as the chief god or deity of Taoism. e ele foi também conhecido como o deus principal do taoísmo. The second emperor was known as the Red Emperor. O segundo imperador ficou conhecido como o Imperador Vermelho. He was known as the divine husbandman. Ele ficou conhecido como o divino esposo. Now you notice that he has almost what looks like 2 horns beginning to come out of his head.
Vocês vão reparar que ele tem aquilo que parecem quase 2 chifres a vir de cada lado da sua cabeça. The ancient Chinese legends say that either his mother or his father was joined in union with a god or goddess. É dito, é tradição que ou seu pai ou sua mãe se teriam unido com um deus chinês. He is also known as the father of Chinese medicine and acupuncture. Ele é também conhecido como o pai da medicina chinesa e acupuntura. I want to share a quick thought with you. Eu quero partilhar um breve pensamento convosco. Did you know that the Bible tells us in Leviticus and Deuteronomy, I don't remember the quote, but you can look it up. Vocês sabem que a Bíblia nos diz em Levítico e em Deuteronômio, eu não me lembro da referência, mas vocês podem procurar. God said we are not to put piercings in our body. Deus diz que nós não devemos perfurar o nosso corpo com objetos, não devemos colocar piercings. It's a symbol of bondage. É um símbolo de escravidão. In the Old Testament, if someone became your slave, No Velho Testamento, se alguém se tornasse vosso the escravo, Lord did not want slaves. o Senhor não queria escravos. But because of men's carnal and unregenerate hearts, Mas devido ao coração carnal e não regenerado dos homens, He made rules to make sure that if there were slaves, they were treated with the way they were supposed to be. Ele criou regras para ter a certeza que se houvesse escravos, eles seriam tratados da maneira que deveriam ser tratados. He told the children of Israel, if you have a slave, you are to bring him to your home and put his ear against the doorpost, and you are to bore a hole through their ear, and they would put a ring in that hole as a symbol to everyone else. This man already belongs to another. Deus disse aos filhos de Israel que, trazendo eles um escravo para os seus lares, eles deveriam perfurar a sua orelha, colocar uma espécie de brinco na sua orelha, e isto seria, they would put this ring on their holes and To show they were a symbol, it was a symbol that they belonged to another man. como um símbolo de que eles pertenciam a um homem, pertenciam a alguém. We put rings in a bull's nose so that you can hook that ring and you can control him and pull him where you want to pull him. Nós colocamos uma argola no nariz de um touro para o poder conduzir, para o poder guiar onde quer que o queiramos levar. Because you will go if you have a ring in your nose and someone pulls on it. Porque vocês avançarão se tiverem uma argola no vosso nariz e alguém puxar por ela. And yet I go through the shopping malls and airports E ainda assim eu vou pelos centros comerciais, pelos aeroportos, and I see hundreds of thousands of men and women with rings in their body. e eu vejo centenas de milhares de homens e mulheres com argolas, com brincos nos seus corpos. The last emperor, O último imperador, he was known for the development of Chinese divination. ele ficou conhecido, he was known for The the development. development. Ele ficou conhecido por desenvolver a divinação chinesa. The Bagua and Chinese trigrams, which are those little marks that you see, solid lines and broken lines. O Bagua e trigramas chineses, que são aquelas linhas que vocês veem que vem uma linha e depois vem uma linha espaçada a meio, outra linha, uma linha espaçada a meio. These works reveal that the practice of the insertion of the needles and the opening or clearing of the meridians is a spiritual act, not a physical one. Estes trabalhos revelam que a prática de inserção das agulhas e a abertura ou limpeza dos meridianos é um ato espiritual e não físico. For the needles themselves act as small antennae to receive the subtle vibrations and energy of the cosmos or Tao. Pois as próprias agulhas agem como pequenas antenas para receber as vibrações sutis e energia dos cosmos, ou do Tao.
Now I'm going to give you some quotes from them. Agora eu vou dar-vos algumas citações deles. And these are only a few quotes. There are hundreds of other ones. E estas são apenas algumas citações, há centenas delas. This is from a Dr. Margie Mulligan. Esta é da doutora Margie Mulligan, And she said, e ela disse: resonance healing or vibrational medicine is rapidly gaining clients as people realize the benefits and the low level of negative side effects. a cura de ressonância ou medicina vibracional está rapidamente a ganhar clientes à medida que as pessoas percebem os benefícios e a quantidade reduzida de efeitos colaterais. People from all walks of life are beginning to share their healing experiences with their friends, whether from acupuncture, sound therapy, or other healing disciplines based on vibration. Pessoas de todos os estilos de vida estão a compartilhar as suas experiências alternativas de cura com os seus amigos, seja acupuntura, terapia de som ou outras disciplinas de cura baseadas em vibrações como Reiki, homeopatia, biorressonância. Practices such as Reiki, homeopathy, bioresonance, electromagnetic therapy, flower essences, which you will find in health food stores, gem and crystal elixirs, and even tuning forks. It's what we call water witching. Portanto, curas baseadas em vibrações como Reiki, homeopatia, biorressonância ou terapia eletromagnética, essências florais como aquelas que vocês encontram em lojas de comida saudável, gem e elixires de cristal e diapasões, que é chamado de... You call this last one? Water witching. Witching as witchcraft? Yes, they use a stick that has a fork, and they will go out to look for where to dig a well. And when they find it, the stick will pull down to the water. That's what they say. Okay. E aqui temos os diapasões, que são também chamados de bruxaria aquática ou bruxaria da água, em que é usado um pau com uma forquilha na ponta. E este pau, este objeto é usado para procurar água, e quando é descoberto um sítio, uma fonte, o objeto é atraído à terra e eles então cavam aí uma fonte de água. In addition, many of these complementary medicine approaches are being used to support spiritual emergence. Além disso, muitas destas abordagens de medicina complementar estão a ser usadas para apoiar a necessidade espiritual. Emergence? I was just looking for... Okay. Em inglês, aqui está traduzido como necessidade espiritual, mas no inglês era, portanto, a emergência espiritual. This is a quote from Dr. Sylvia Hartman, PhD. Aqui nós temos uma afirmação, uma citação da doutora Sylvia Hartman. She said, these classic books on acupuncture, Ela diz que estes livros clássicos de acupuntura, written down more than 2,000 years ago, escritos há mais de 2000 anos, and used across the ages by martial arts masters, their students, priests, and secret societies. e usados através dos tempos por mestres das artes marciais e os seus alunos, sacerdotes e sociedades secretas, They mostly teach that if you control the energy flow in the body, you can control your emotions precisely and exactly. eles ensinam acima de tudo que se tu controlares o fluxo de energia no corpo, tu consegues controlar as emoções com precisão e exatidão. We are told we are not to live by emotions. É-nos dito que nós não devemos viver, we are not to... Live by emotions, the way we feel. Nós não devemos ser guiados na nossa vida, não devemos viver pelas emoções, pela maneira como nos sentimos. For the just and the righteous shall live by faith. Pois o justo viverá pela fé.
That doesn't mean we don't believe in emotions. Isso não quer dizer que nós não acreditamos em emoções. In some countries of the world, I go to our churches and people sing and it's dead. Em alguns países do nosso mundo, eu vou às nossas igrejas e as pessoas a cantar parece que estão mortas. They're so afraid of being filled with joy that they have become lifeless and dead. Parece que têm tanto receio de ser premiadas de alegria que parece que estão mortas, que não têm vida. But God does not want us to go to the other extreme. Mas Deus não quer que possamos ir que nos o verbo está a ser complicado, mas que passemos ao outro extremo, não é? See? Sim? Okay. God wants us to realize that emotions are a gift He gave to us to follow. Deus quer que nós compreendamos que as emoções foi algo que Ele nos deu para vir a seguir. Not to lead us. Não para ir à frente, não para nos guiar. When that happens, people start to feel better instantly. Quando isso acontece, as pessoas começam a sentir-se melhor instantaneamente. She says it's like magic. They often say, Ela diz que é como se fosse magia, eles costumam dizer. one moment there are overwhelming feelings of fear and pain, and the next moment they are simply gone, and there is peace and clarity. Num momento há sentimentos arrebatadores e noutro momento eles simplesmente desaparecem e há paz e clareza. This is Satan deceiving them. Isto é Satanás a enganá-los. It's like if my head is hurting É como se a minha cabeça estiver a doer and I say, well, if I just take this drug, my headache will go away. e eu digo, se eu apenas tomar esta medicina, este medicamento, a dor passará. But what was causing the headache? Mas o que é que estava a causar a dor, a enxaqueca? The headache was the fire alarm. A enxaqueca era o alarme de incêndio. Woo! A buzinar. Yeah. But do you understand? Vocês percebem? So if the alarm is going off Então, se o alarme dispara and I say I can fix this, e eu digo, eu consigo resolver isto. I have my tools, Eu tenho as minhas ferramentas, a pair of wire cutters, um par de alicates. and I go over to the alarm and I go clip. E eu vou até ao alarme e corto. No alarm, everything's fine, go back to sleep. Acabou-se o alarme, está tudo bem e eu volto para a cama para dormir. And the fire is still raging, Mas o fogo continua a arder. and I fall asleep. E eu adormeci. That is not of God. Isso não é de Deus. Listen to what Science Daily, the Swedish Research Council, found. Ouçam aquilo que o Conselho de Pesquisa sueco, disse nesta revista. They said acupuncture works, but it works equally well with or without the needles. A acupuntura funciona, mas funciona igualmente bem com ou sem a penetração da agulha. They went through with 215 patients. Eles estudaram 215 pacientes And they would blindfold them e eles colocavam uma venda à volta dos olhos and tell them, we're going to do the acupuncture now. e diziam-lhes, nós agora vamos fazer a sessão da acupuntura. And some of them, they would insert the needle through the skin like they were told. E alguns deles penetravam a pele com as agulhas, como lhes era dito para fazer. And others, the needle never pierced the skin. E outros, a agulha nunca penetrava, perfurava a pele. And the people said they had the same results. E as pessoas disseram que tiveram os mesmos resultados. Dr. Scott Greenapple,
O Dr. Scott Greenapple, He was certified by the International Academy of Acupuncture. ele foi certificado pela Academia Internacional da Acupuntura. He said acupuncture is an ancient system based on the concept that disease results from a disruption in the flow of qi energy. Ele disse: a acupuntura, este antigo sistema é baseado no conceito que a doença resulta da interrupção do fluxo de qi ou qi An imbalance in the forces of yin and yang. e de um desequilíbrio nas forças do yin e yang. He said when the Chinese use herbs, meditation, massage therapy, and acupuncture, they are seeking to bring healing by restoring the balance of yin and yang energy. Ele diz que ao usar práticas tais como ervas, meditação, massagem terapêutica e acupuntura, isso procura ajudar na cura, restaurando o equilíbrio yin e yang e o fluxo do qi. The last Grand Master that I trained under, he was a 10th degree, 10th dawn. O último mestre que eu tive, sobre o qual eu treinei, ele era 10th degree. Ele tinha o 10º grau 10th level. In 2 systems of Kung Fu. Ele tinha o 10º grau em 2 sistemas de Kung Fu. He was also a master instructor in Chinese Qigong. Ele era também um instrutor mestre em Qigong chinês. And he told me, E ele disse-me, at a disciple level no nível do discípulo or master, ou mestre, you learn that Qi energy is really a spirit. vocês aprendem que a energia Qi, ela é na realidade um espírito. Down towards the bottom. He says these needles today serve only as an antenna to allow the transfer of energy through a point of the body. Ele diz: estas agulhas descartáveis servem apenas como antenas para permitir a transferência de energia através de um ponto no corpo. Frances Clark, Aqui nós temos Frances Clark. when she was writing her PhD dissertation, Quando ela estava a escrever a sua tese, she refers to our culture's modern fascination with occult energies. ela referiu-se ao fascínio moderno da nossa cultura com energias ocultas. And she says, in recent years, we have learned much about releasing energy, raising energy, transforming energy, directing energy, and controlling energy flow. Yet the energy we are talking about remains undefined. Ela disse que nos últimos anos nós aprendemos muito sobre libertar energia, angariar energia, transformar energia, direcionar energia e controlar o fluxo de energia. Ainda assim, a energia que estamos a falar permanece indefinida. Ayurveda. Ayurveda. How many people have ever heard of Ayurveda? Quem aqui já alguma vez ouviu falar de Ayurveda? It is probably the oldest form of Asian medicine. É provavelmente a forma mais antiga de Asian medicine. Medicina asiática, But it's only recently become known in the Western cultures. mas só mais recentemente se tornou conhecida nas culturas ocidentais. Ayurveda finds its roots in Hinduism of India. A Ayurveda encontra as suas raízes Hinduism in India. no hinduísmo na Índia. And they use some things that are good. E eles usam algumas coisas que são boas, But like everything else that Satan mas does, como tudo o resto que Satanás faz, he blends light with darkness and good with evil. ele mistura a luz com as trevas e o bom com o mau.
Aru means life in Hindu. Ayur significa vida no hindu. Veda means knowledge or understanding. Veda significa conhecimento ou entendimento. The Bible says this is life eternal, that we might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único verdadeiro, fiel de confiança Deus, e Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Satan is saying the same thing today as he did in Eden. Satanás está a dizer hoje a mesma coisa que ele disse no Éden. If we will practice his ways, we will obtain immortality. Se nós praticarmos os seus caminhos, nós vamos obter a imortalidade. But he is a liar. Mas ele é um mentiroso. Let me look here for a moment. Deixem-me apenas ver aqui uma coisa no instante. The Ayurvedic teachings were customarily passed on from master to disciple orally. Estes ensinamentos ayurvédicos eram habitualmente passados oralmente de professor para aluno. For more than 1,000 years, it was passed from one generation to the next. Por mais de 1000 anos foi passado oralmente de uma geração para a outra. The wisdom of Ayurveda was then recorded in the Sanskrit Hindu language. A sabedoria da Ayurveda foi depois gravada em sânscrito, na linguagem hindu. Its central tenet is that life is a combination of body, mind, and spirit. O princípio central é que a vida é uma combinação de corpo, mente, sentidos e espírito. Nothing exists but for the pre-existence of and working of what they call a supreme intelligence or consciousness. Nada existe senão pela pré-existência e funcionamento de uma inteligência suprema, consciência. This is what's happening today in our churches. Isto é o que está a acontecer nos dias de hoje nas nossas igrejas. People are being told, see, they believe in a supreme intelligence. É dito às pessoas, vêm, eles creem numa inteligência suprema. In America, they say the ancient American Indians, they believed in the great spirit God. Na América eles dizem que the ancient American Indians, que os antigos índios americanos, eles creem, they believe in The spirit God. no Espírito Deus. But the Bible says, he that saith he knoweth me and keepeth not my commandments is a liar. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Because to know God personally Porque conhecer Deus pessoalmente is not just knowing about him. não é apenas saber sobre Ele. To know God personally is to become one with him. Conhecer Deus pessoalmente é tornar-nos um com Ele. It is to allow him to come into your life and to heal and reign within you. É permitires que Ele entre na tua vida e que te cure e reine em ti. They say this energy is an elemental energy, Eles dizem que esta energia é uma energia elementar. all powerful, all pervading spirit energy that expresses itself through and in the creation. Uma energia elementar toda poderosa que tudo permeia e que se expressa na criação e através da criação. This is pantheism. Isto é panteísmo. God made the rock, but he's not inside of the rock. Deus fez a pedra, a rocha, mas Ele não está dentro da pedra, da rocha. God made the trees, Deus fez as árvores, but he is not inside of the trees. mas Ele não está dentro das árvores.
The Vedas, the ancient Hindu text, are considered the most sacred scriptures of Hinduism. Os Vedas, que são os textos antigos do hinduísmo, são as escrituras mais sagradas do hinduísmo. They constitute its most foundational work, which every Hindu tradition claims as its source. Eles constituem o trabalho mais fundamental que toda a tradição e seita hindu reivindica como fonte. They embody the most ancient ritual and spiritual traditions of the world. Eles também incorporam o ritual mais antigo e tradições espirituais do mundo. The Hindus say that these scriptures are not man-made. Os hindus dizem que estas escrituras não são de origem humana. They were inspired and exist externally in the highest world of Brahma or God. Mas que foram inspiradas e que existem no mais alto mundo de Brahman ou Deus. The knowledge of Ayurveda has its roots in the Vedas, the Hindu scriptures. O conhecimento da Ayurveda tem as suas raízes nos Vedas, nas escrituras hindus, from which many spiritual philosophies and religions have sprung up. dos quais muitas filosofias e religiões espirituais surgiram. These include Hinduism, Estes incluem o hinduísmo, Buddhism, budismo, Jainism, jainismo, yoga, yoga and others. e outros. It is a science not only of the physical body, but it goes beyond into the understanding of consciousness itself. É uma ciência não só do corpo, mas vai além da compreensão da consciência em si. This quote is from the California College of Ayurveda. Esta citação é da Universidade na Califórnia de Ayurveda. They say that Ayurveda, or Hindu healing, Eles dizem que a Ayurveda, ou a cura hindu, is the sister of a practice known as yoga. é a irmã de uma prática conhecida como yoga. And yoga is quite well known for its physical stretching exercises. E yoga é bem conhecido pelos seus exercícios de alongamento. Yoga is actually much more than this. O yoga é, na verdade, muito mais do que isto. It is a complete science and philosophy leading to enlightenment. É uma ciência e filosofia completa que leva à iluminação. People tell me, I don't meditate the way my teacher does. As pessoas dizem-me, eu não medito da maneira que o meu instrutor medita. When they're meditating and chanting to Krishna and Shiva and Brahma, Quando estão a meditar e a recitar, they are chanting, and meditating to Krishna, para Krishna, Shiva, para Shiva and Brahma. e Brahma. And they say, but when they meditate, I'm praying to Jesus. Mas eles dizem, quando eu estou a meditar, eu estou a orar a Jesus. So it has to be okay. Portanto, tem que ser inocente, não deve haver nenhum problema com isso. But what does God's word say? Mas o que é que a palavra de Deus diz? How can two walk together except they be agreed? Como é que dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? And what communion does light have with darkness? E que comunhão tem a luz com as trevas? And what union is there between righteousness and unrighteousness? E que união há entre a justiça e a impiedade? He says, come out from among them and be ye separate, and touch not the unclean thing. Deus diz, sai dela, sede povo separado e não toqueis em nada imundo. For you cannot eat of the Lord's table and Baal's table at the same time. Pois não podeis tomar parte na mesa de Deus e na mesa de Baal ao mesmo tempo. The Bible tells us, A Bíblia diz-nos, professing themselves to be wise, they became as fools,
And they changed the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, to birds and four-footed beasts and creeping things. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e répteis. These are pictures of what the Hindus worship and call gods. Estas são imagens daquilo que os hindus adoram e chamam de deuses. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust and desires of their own hearts. Por isso, Deus os entregou à imundícia pelos desejos dos corações, os desejos carnais deles. In China and India, these men are known as God men. Na China e na Índia, estes homens são conhecidos como homens-deuses. And they practice the most utter abominations. E eles praticam as abominações mais Wickedness and filthiness. malignas, mais imundas. Pedophilia, Pedofilia, incest, incesto, homosexuality. homossexualidade. They drink human urine. Eles bebem urina humana. They take human feces and rub it on their bodies. Eles pegam em fezes humanas e espalham pelos seus corpos, esfregam. And they call that godhood. E eles chamam a isto de divindade. What will they say when Christ returns? O que é que dirão quando Cristo regressar? Do you know what is amazing to me? Sabem o que é que me maravilha, me espanta? Many missionaries in our country, America, and yours as well. Muitos missionários no meu país, na América e aqui também. They will go to India to share the gospel. Eles vão para a Índia para partilhar o Evangelho. And many of the Hindu people are so hungry for something that is good. E muito do povo hindu está tão sedento por algo que seja bom, They will take our Jesus que eles tomam o nosso Jesus as an idol, como um ídolo. and they will put him on the shelf with 50 other gods. E eles põem-no na prateleira juntamente com outros 50 deuses. And the missionaries, out of compassion, they say, E os missionários, por compaixão, dizem, often, it's okay, I couldn't tell them. dizem muitas vezes, pronto, tudo bem, eu não lhes conseguia dizer mais. Their blood is on our hands. O sangue deles está nas nossas mãos. They need freedom. Eles precisam de liberdade. There is only one way to God, E só há um caminho para Deus. and his name is the Lord Jesus Christ. E o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Likewise, Ayurveda is much more than a science of understanding what foods are right for you. It is a science of using health as the basis of one's journey toward enlightenment. Da mesma forma, a Ayurveda é muito mais do que uma ciência de conhecimento de quais são os alimentos certos para ti. In fact, Ayurveda and yoga are two sides of one coin. De facto, a Ayurveda e Yoga são dois lados de uma mesma moeda. Ayurveda keeps the physical body healthy so that one can pursue the spiritual goals, while yoga is the path of spirituality. A Ayurveda mantém o corpo físico saudável para que se possa perseguir objetivos espirituais, enquanto o Yoga é o caminho da espiritualidade. Now let me show you what the Word of God says. Agora deixem-me partilhar convosco aquilo que a palavra de Deus diz. Psalm 119. Salmo 119. Blessed are the undefiled in the path, who walk in the law of Jehovah. For great peace have they which love my instructions, and nothing shall cause them to stumble and fall. Bem-aventurados os que não se contaminam no caminho,
que andam na lei do Senhor. Para grande paz amam a tua lei e nada os ofenderá. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. And if you abide in me, the word of God, and my words, which are spirit and life, abide in you, you can ask what you will, and I will do it for you. Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, a palavra de Deus, e as minhas palavras são espírito e são vida, permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. 1 John chapter 2 verse 4 says, He that saith he abideth in Christ ought himself also so to walk, even as Jesus walked. 1 João 2,6 diz, aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. Chinese Qigong. Qigong chinês. We're only going to talk about this for a moment. Nós só vamos falar sobre isto por um momento. And then we will take a break. E depois vamos então fazer uma pausa. The word Qigong also is written as Qigong. Kong, with C or with With a G? K. With a K. A palavra Qigong também é escrita como Qigong. It means Qi, work. Significa Qi e Kong, que é trabalho, obra. The work of tapping into and developing this energy within. É o trabalho, a obra de nos ligarmos a esta energia. I want to show you a quote from a Chinese Christian that used to be a master in Qigong. Eu quero mostrar-vos uma citação de um cristão chinês que costumava ser que foi mestre em Qigong. When I was struggling, God was trying to open my blind eyes. Quando eu estava a lutar e Deus estava a tentar, God was trying to. Open my blind eyes. E Deus estava a tentar abrir os meus olhos cegos. Because I had been involved with these practices for nearly 25 years. Porque eu tinha estado envolvido com estas práticas por cerca de 25 anos. I typed in one evening when I came home. Eu escrevi uma noite quando cheguei a casa. I went to Google Eu fui ao Google and I typed in 2 words. e eu ali coloquei duas palavras. Qigong, Qigong, Christian. cristão. The first link that came up 11 years ago O primeiro link que apareceu há 11 anos atrás was the book written by this man of his testimony and freedom. foi o livro escrito por este homem sobre o seu testemunho e a sua libertação. He lives in China. Ele vive na China. He had never heard any stories from the Bible. Ele nunca tinha ouvido relato algum da Bíblia. And Jesus reached into his life and set him free. E Jesus alcançou a sua vida e libertou-o. And he wrote this book and he said, make it free. And he put it on the internet. E ele escreveu este livro e disse, disponibilizem-no gratuitamente, e foi colocado na internet. So that others can be free. Para que outros possam ser libertos também. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele diz. In a word, the spiritual background of Qigong is evil spirits under the control of the devil. Numa palavra, o fundo espiritual de Qigong são espíritos malignos sob o controle do diabo. The purpose of these evil spirits is to lead human beings to stray from God and to destroy human lives. O propósito destes espíritos malignos é ter seres humanos afastados de Deus através destes meios e para destruir vidas humanas. After we realize this, we are then able to understand any Qigong methods and their supernatural capabilities. Após termos percebido isto, somos capazes de perceber quaisquer métodos de Qigong e a sua capacidade e as suas capacidades super normais ou sobrenaturais. And then he tells the questions that the Lord brought to his mind.
E depois ele partilhou algumas questões que o Senhor trouxe à sua mente. Why does it happen sometimes that a Qigong master's power suddenly disappears? Porque é que às vezes o poder de mestres de Qigong desaparece de repente? It is because the evil spirits have left them or stopped working through them. É porque os espíritos malignos saíram deles ou pararam de funcionar através deles. Why do these Qigong energy healers, let me think how to say this. Deixem-me só ver como frasear isto da melhor maneira. Why do the healers require that their patients believe that it works? Porque é que estes curandeiros precisam que os seus pacientes creiam, tenham a fé, a crença de que esta cura funciona? And why do they encourage them through music and sense E porque é que eles os encorajam através de música e dos sentidos to relax as they work on them? a relaxar enquanto eles trabalham neles? Why can they not operate properly for people who do not believe? Porque é que eles não podem operar adequadamente para pessoas que não acreditam? This is his answer. Esta é a sua resposta. Human consciousness inclined toward resistance interferes greatly with the work of evil spirits. It is only when humans are off guard in an altered state of consciousness that it is possible for evil spirits to get in. A consciência humana inclinada para a resistência interfere muito com o trabalho de espíritos malignos. Somente quando os humanos estão desprevenidos é possível que eles entrem. Reiki. Reiki. Let me check. Deixem-me apenas confirmar algo. Reiki is made up of two words. A palavra Reiki é composta de duas... A expressão Reiki é composta de duas palavras. Rei, which means transcendental or universal, A palavra Rei, que significa transcendente ou universal, and Ki or Chi is the life energy that they call. ou Ki ou Chi, que é a força vital, energia, como eles chamam. They say it is a system of subtle vibrational healing that has no medical contraindications or interference. Eles dizem que é um sistema de cura subtil e vibracional que não tem contraindicações médicas. Reiki operates on the premise that subtle vibrational blueprint is the foundation for everything that happens on a mental, emotional, physical, and spiritual level. O Reiki opera com a premissa de que o modelo vibracional sutil é a base para tudo o que acontece nos níveis mentais, emocionais, físicos e níveis espirituais. Reiki is not directed by the practitioner. O Reiki não é guiado pelo praticante. And in this way, it is very different from other vibrational modalities, such as therapeutic touch and Qigong. E desta forma é muito diferente de outras modalidades vibracionais, como o toque terapêutico e o Qigong. Reiki needs no diagnosis because the flow of this subtle vibration is spontaneous and it is drawn by the patient. O Reiki não precisa de diagnóstico porque o fluxo da vibração sutil de cura é espontâneo e conduzido pelo receptor. The practitioner simply places her hands on the recipient for the first level treatment. O praticante simplesmente coloca as mãos no receptor para o tratamento do primeiro grau, Or they make connection for distant healing, like in another city at the second degree level. ou faz a conexão para a cura à distância, como por exemplo, curar aqui uma pessoa numa outra cidade, no nível do segundo grau. It is then that the practitioner becomes a completely
passive conduit or pipe Ok. for the vibration to be drawn through to the patient. E então o praticante torna-se um canal completamente passivo para a vibração, para que a vibração seja atraída pela pessoa que recebe a cura. We're going to pause and take a break here. Nós vamos fazer uma pausa, Probably 5 minutes, maybe 10 minutes at the most. cerca de 5, 10 minutos no máximo. If we can do it in 5, we can start sooner. Se conseguirmos em 5, começamos mais depressa. Let's close with prayer. Vamos terminar com uma oração. Father in heaven, Pai nos céus, shine light from your word. incide luz sobre a tua palavra. Open our blind eyes that we might see clearly thy glory. Abre os nossos cegos olhos para que possamos ver mais claramente a tua glória. And speak through us so we can help to rescue the lost. E fala através de nós para que nós possamos ser um auxílio no resgate dos perdidos. We thank you in Jesus' name. Nós agradecemos-te no nome de Jesus. Amen. Amém.